Olá, pessoal. Vamos falar de árvore binária de busca e algumas operações sobre elas. Lembrando que uma árvore binária de busca, ela satisfaz a seguinte regra: dado uma chave x, os elementos que estão à esquerda, na subárvore esquerda de x, são menores ou igual a x. E as chaves dos elementos que estão à direita são maiores que x. Se não considerarmos elementos repetidos, é só tirar esse sinal de igual aqui. Tudo que está à esquerda de x é menor que x e tudo que está à direita de x é maior que x. O tamanho de uma árvore enraizada em um nó R, ele pode ser chamado de tan. E esse tan, se armazenado em cada nó da árvore, ele pode melhorar e otimizar algumas operações. Tá? No entanto, você, ao inserir e remover dados da árvore, você tem que atualizar esse tamanho da árvore associado a cada nó. Então, a gente vai colocar um exemplo aqui para vocês. Para vocês terem uma ideia. Vou falar do tamanho, né? Esse nó não tem filho nenhum, então o tamanho dele é 1, é o tamanho dele mesmo. Esse nó é o tamanho do filho esquerdo, que não tem, mais o filho direito, mais 1. Então, aqui é 2. E essa regra se aplica, né? Então, o tamanho do nó x é o tamanho do nó y, filho esquerdo, ou seja, o tamanho de x é o tamanho do seu filho esquerdo, mais o tamanho do seu filho direito, mais 1. Então, aqui a gente tem 1. No caso aqui, a gente tem 4, que é 1 mais 2 mais 1, 4. E aqui a gente tem que o tamanho é 1, e o tamanho dessa árvore aqui é 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Então, significa que temos 6 elementos. Então, é o número de elementos que tem nas subárvores, incluindo o próprio nó, que é a raiz. Certo? Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 1, desculpa, não vamos colocar número aqui, senão vai confundir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. É essa a função. Uma vez que eu tenho o tamanho da árvore, para achar o iésimo elemento, qual que é o iésimo? Então, vamos supor, tem 10, 20, 30, 40. Tá? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto elemento. Então, para achar o terceiro elemento, o que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu vou percorrer a árvore? Tá? Suponha que eu tenha aqui essa seguinte árvore, essa formação. 30, 40, 20 e aqui 10. Eu quero achar o terceiro elemento da minha árvore. Terceiro elemento. Eu tenho também associado o tamanho de cada subárvore. Então, aqui a gente tem o tamanho 1, aqui é o tamanho 2, aqui é o tamanho 1 e aqui é o tamanho 3. Como que nós vamos fazer? Se o iésimo elemento, se o i que eu estou procurando, i igual a 3, for igual ao tamanho do filho esquerdo mais 1, eu vou iniciar pela raiz, né? Eu estou chamando do nó atual. Devolvo o apontador para a raiz. Tá? Então, vou devolver o apontador. Já achei o iésimo elemento aqui, é o terceiro elemento, é o que está na raiz. Vamos procurar para um próximo caso. Eu quero achar, não o terceiro, mas eu quero achar o quarto elemento. Tá? Se i é menor do que tan do filho esquerdo mais 1, vamos começar de novo de A, e menor do que o tamanho de filho esquerdo mais 1, não, i é 4, tamanho do filho esquerdo mais 1 é 3, eu não é, então vai entrar nesse exemplo aqui, se maior do que tamanho de filho esquerdo mais 1, eu vou chamar a seleção, tá? Eu vou chamar a seleção da subárvore direita, então vou passar aqui a subárvore direita para estar trabalhando, de i, qual que é o i? Eu estou passando 4, menos tamanho do filho esquerdo, menos 2, menos 1. Então, vou passar a seleção de 1, tá? E aí, eu vou verificar se i igual ao tamanho de filho esquerdo mais 1, tamanho de filho esquerdo é 0, porque não tem nenhum filho esquerdo, mais 1 igual a 1, então eu vou devolver o apontador para a raiz, vou devolver o apontador para cá. Então, esse é o resultado que vai ser retornado. Tá? E aí, a gente tem o outro caso aqui, olha, que seria no caso de eu estar procurando pelo primeiro elemento. Tá?
Vamos fazer a seleção considerando para encontrar I, vou rasgar aqui, I, eu quero achar o primeiro elemento, tá? Então, I é menor, iniciando aqui do começo, né? Iniciando do começo, I é menor do tamanho do filho esquerdo, mais 1. Sim, então é menor? Então, eu vou passar aqui. I é menor do que o tamanho de filho esquerdo, mais 1? Né? Sim, I é 1. Tá? Então, eu vou para cá. I é menor do que o tamanho de filho esquerdo, mais 1? Não, é exatamente igual. Então, aí, eu retorno o apontador. Então, o primeiro elemento é o elemento 10, tá? Então, são exatamente essas regras aqui que vocês viram, né? Estão olhando no slide, ok? Então, suponha aqui que eu estou procurando por I12, meu tamanho de x é 26, tamanho de y é igual a 15. Então, como 12 menor do que 15, eu vou fazer a seleção de I em y. Agora, suponha que eu esteja procurando por 22, o meu tamanho de x é igual a 26. E meu tamanho de y é igual a 15. Então, eu vou usar essa regra aqui. Como I é igual a 22, é maior que 15 mais 1, 16, eu vou fazer seleção em Z, desse lado aqui, de menos 15 menos 1. Okay? Então, facilitou a operação anterior. Tá? E a inserção? A inserção ela é bem tranquila, não é uma inserção balanceada, ela é uma árvore binária de busca. Por enquanto, a gente não vai ver balanceamento, na próxima disciplina nós vamos ver isso. Tá? Então, ó, repita o seguinte processo até chegar no apontador vazio. Se K menor ou igual à chave do nó atual, desça para o filo esquerdo. Se K maior do que o nó da chave atual, desça para o filo direito. Lembrando que eu estou tentando inserir K. Substitua o apontador vazio pelo novo objeto. Atribua seu apontador pai para o objeto que precedeu no caminho de busca. E atributa null aos apontadores do seu filho. Então, basicamente, eu vou criar um novo nó, suponha aí que eu vou 8. Vou criar um novo nó 8, os apontadores deles eu vou colocar como vazio já, e aí eu vou lá. 8 é maior do que 3? Sim. Vou para a direita. 8 é maior do que 5? Sim. Encontrei um nulo, então eu vou colocar o 8 aqui, e vou fazer com que o pai dele aponte como filho direito para ele, direito dele, o 8. E ele, por sua vez, tem como pai o antecessor dele. Tá? E a mesma coisa se fosse para o lado, se fosse um valor, por exemplo, vamos inserir aqui um valor, por exemplo, 0. Então, se eu for inserir 0, 0 é menor do que 3, venho para cá, 0 é menor do que 1, aqui não tem nada, eu já vou inserir o 0 aqui. Tá? E vou fazer os apontamentos necessários, né? Bom, e agora a remoção. A remoção de uma árvore binária de busca, não estou falando ainda da balanceada, mas somente da árvore binária de busca, ela tem vários casos. Bom, o primeiro caso, né, se a árvore não tiver o elemento, não remove, tá? Então, primeiro caso. Agora, se tiver um elemento, né, você vai usar a busca para localizar o objeto a ser removido. Se o objeto não tem filho, você vai removê-lo e fazer o apontador do seu pai a ele igual a null. Se x fosse a raiz, né, se o elemento que você fosse remover está na raiz, a nova árvore é vazia. Então, esse caso que você tem que tratar. Então, aqui eu estou removendo 2, 2 não tem filho, eu simplesmente tiro aqui e faço esse apontador igual a null. E aí eu tenho essa situação de árvore binária de busca balanceada. O segundo caso, nó tem um filho. Se x possui um filho, conecte diretamente ao pai de x, com o filho de x, utilizando seus apontadores. Se x fosse a raiz, seu novo filho se torna a nova raiz. Então, por exemplo, vou remover 5 aqui. Remover 5, então, o filho direito de 3, que era 5, passa a ser 4. Ah, e se eu for remover 1? Se eu for remover 1, vamos olhar aqui, ó, vou remover 1. O filho esquerdo de 3 passa a ser 2. Tá? Ah, como isso é possível? Eu estou trabalhando no caso só com filho. E se tiver 2 filhos? Se tiver 2 filhos, nós vamos fazer o seguinte. Quero remover 3. 3 tem 2 filhos, então o que eu vou fazer? Eu vou trocar o 3 pelo seu antecessor. Qual que é o antecessor? É o 2. Então, vai 2 aqui, 3 aqui, certo? Temporariamente, a árvore vai estar com problema, né?
Mas lembra que a gente quer remover o 3. Então, no próximo passo, nós vamos removermos o 3. Tá? Então, vou remover o 3 pelo seu antecessor. Tá? Lembrando que é o antecessor é o maior elemento da sua subárvore esquerda. Tá? Então, se x possui 2 filhos, troque y pelo objeto que antecede x, ou seja, pelo maior elemento da subárvore esquerda. Note que temporariamente a propriedade de busca é violada por x em sua nova posição. Então, remova x de sua nova posição, que é o caso mais simples. Então, você transforma o caso complexo no mais simples. Vamos falar então de eficiência, né? As operações de busca, de mínimo, de máximo, de percurso ordenado, seleção, ranking, inserção e remoção, desculpa, eu falei, tirando o percurso ordenado, né, são todas da ordem em relação à altura. Então, quanto menor a altura da árvore, melhor. O percurso ordenado, como você vai ter que visitar todos os itens, é a ordem de N. Okay? Obrigada e até mais, pessoal.